Prefeitura de Uberlândia libera doses de vacina da gripe para toda a população. A taxa de ocupação de leitos de UTIs na cidade é de 99%. E a testagem na população é considerada uma das principais medidas de enfrentamento à Covid-19. E nesta edição, conversamos com o promotor de Justiça de Defesa da Saúde, o Dr. Lúcio Flávio de Faria, sobre a atual situação do sistema de saúde. Isso e muito mais você confere agora no Jornal da UFO. Câmara aprova PEC que adia para novembro as eleições deste ano. O novo calendário eleitoral prevê o primeiro turno para o dia 15 de novembro e o segundo turno para 29 de novembro. E hoje é o último dia para pedir o auxílio emergencial. O auxílio foi prorrogado por 2 meses e quem ainda não teve o pedido aprovado deve refazer o cadastro de acordo com a Caixa Econômica Federal. Ainda tem quase 17 milhões de inscrições sem conclusão. Bom, agora vamos conferir a atualização dos números do novo coronavírus em Uberlândia e em Minas Gerais. Quem traz as informações é o repórter Júnior Caritel. Uberlândia chegou a 7.433 casos confirmados da Covid-19. O boletim foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Nas últimas 24 horas, 367 pessoas testaram positivo da doença, um aumento de 88%. Foi para 125 o número de mortes pela Covid-19 e 2 óbitos estão em investigação. Uberlândia tem um total de 223 pacientes internados na rede pública e privada. E 99% dos leitos de UTI estão ocupados. Isso significa que apenas um leito está disponível na cidade. A Prefeitura de Uberlândia informa que foram abertos de forma emergencial leitos extras no Hospital Municipal. Os locais têm respiradores, monitores e pressão negativa que evita a contaminação de outros setores da unidade. Já em Minas Gerais, 50.707 casos foram confirmados da Covid-19. 19.179 estão em acompanhamento médico e o estado soma agora 1.059 mortes confirmadas pelo novo coronavírus. Júnior Caritel, para o Jornal da UFO. Pelo 3º mês seguido, Uberlândia está com saldo negativo de geração de emprego. O setor que mais demitiu foi o comércio. A Prefeitura Municipal disponibiliza agora doses restantes da campanha de vacinação contra a influenza. Essa e outras informações você confere agora com a repórter Larissa Oliveira. Olá, boa noite a todos. Uberlândia registra pelo 3º mês seguido saldo negativo de geração de empregos. Os dados são dessa semana do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia. Segundo as informações, o setor que mais demitiu foi do comércio e o que mais contratou o setor de serviços. A cidade fechou o mês de maio com saldo de menos 331. Resultado da média de 6.551 contratações e 6.882 demissões. Nesse ano, Uberlândia acumula 37.706 admissões e 42.045 desligamentos, o que resulta em um saldo negativo de 4.339 entre janeiro e maio. Agora falando sobre saúde, a Prefeitura de Uberlândia começou ontem a disponibilizar as doses restantes da campanha de vacinação contra a influenza, que é o vírus da gripe. Agora toda a população pode vacinar enquanto durarem os estoques. São 74 salas de vacinação. Para mais detalhes, mais informações, acesse o site da Prefeitura, uberlandia.mg.gov.br. É importante lembrar que deve vacinar de máscara e também manter o distanciamento social. E, claro, ter em mãos o documento de identidade.
Larissa Oliveira para o Jornal da UFO. A testagem na população é considerada uma das principais medidas de enfrentamento à Covid-19. Segundo Vigilância Epidemiológica Municipal, Uberlândia testa 17 vezes mais do que o estado de Minas Gerais. O assessor técnico da Rede de Urgência e Emergência explica como tem funcionado esse procedimento. Confira. Nós temos dois tipos de teste. O teste rápido, que o rápido é no nome. Porque, na verdade, ele é rápido no sentido de sair rapidamente o resultado. Demora apenas alguns minutos. Mas você já tem que ter entrado em contato com o vírus há pelo menos 7 dias. Senão ele pode dar um falso negativo. E existe o PCR. Esse é um teste em que você tem poucos dias de contato com o vírus e ele já sim pode se mostrar a positividade. Quem deve fazer o teste? Primeiro, nós estamos fazendo uma ação em Uberlândia muito mais ampla, inclusive, do que o próprio Ministério recomendou, para tentar proteger a população, para tentar proteger todos nós. Então, testamos contatos de positivos. Aquele que é positivo e o contato direto dele, por exemplo, pessoa que reside no mesmo lar. Claro, no mesmo lar você vai estar sem máscara. Essas pessoas são testadas. São pessoas de alto risco para estarem contaminadas e depois disseminar a doença. Então, a gente tenta fazer o bloqueio, a orientação e o afastamento adequado daquela família. Pessoas sintomáticas graves, que vão às unidades de saúde e que têm alto risco de complicação, tanto pelo seu exame físico, como também pelos seus sintomas. Esses são internados e, inclusive, se faz nesse o PCR, que é um paciente de risco maior. Pacientes que têm problemas de doenças e comorbidades mais graves. Exemplo muito claro são os pacientes com doenças pulmonares. Porque o Covid ele ataca também o pulmão, então aquele paciente que tem sintoma e que tem doença pulmonar, ele é testado. E outras doenças que também as suas comorbidades podem levar ao agravamento da doença. Então, o paciente que tem comorbidades sintomáticos também são testados. Inclui-se nesse pacientes idosos. Então, o teste é feito para esses grupos. Além desses, nós temos profissionais da área de saúde. Profissionais da área de saúde, por quê? Esse profissional ele está diretamente em contato com a população e foi a população que mais morreu no mundo. Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles são constantemente testados. Forças de policiamento, como policiais, de todas as categorias, rodoviário, federal, polícia militar, polícia civil, todo o policiamento, corpo de bombeiros, o nosso SEAT, são forças que trabalham nas ambulâncias, também devem ser testados. E a decisão é do médico. Nossa equipe tem toda a condição. Você indo à unidade de saúde, ele percebendo a necessidade, ele solicita o teste. O município de Uberlândia tem testes. Hoje estamos testando, o estado testa 80 pessoas a cada 100 mil. Nós já estamos aí com mais de 900 pessoas a cada 100 mil habitantes testadas. O que é muito bom para todos, que vamos ter números muito reais. Falando agora sobre o tema principal desta edição, o repórter Júnior Critel conversou com o promotor de Justiça de Defesa da Saúde, o Dr. Lúcio Flávio de Faria, sobre a atual situação do sistema de saúde em Uberlândia. Confira. Desde janeiro, o Ministério Público vem acompanhando as políticas públicas voltadas para o enfrentamento da pandemia causada. Assistir a primeira entrevista feita com o promotor Lúcio Flávio, tá? Vamos assistir o primeiro bloco e depois nós vamos assistir no segundo bloco, porque foi uma conversa muito importante. Como que está a situação de Uberlândia em relação à Covid-19? Bom, a primeira ponto que eu quero salientar é o seguinte, que Uberlândia, antes mesmo desse Covid-19, nós já tínhamos um déficit de leitos muito grande. Entre UTIs e ambulatoriais, nós tínhamos já um déficit de leitos em torno de 700. Isso porque a Uberlândia hoje é uma cidade que tem no mínimo 800 mil habitantes. E nesses últimos 20 anos, assim, o único aumento de leitos efetivo que teve foi o hospital municipal. Todavia, a universidade ela atende também a toda a região, na alta e na média complexidade. Então, é uma região que precisa de maior atenção na área da saúde. Então, antes mesmo de coronavírus, nós já tínhamos esse problema de busca de leitos.
O meu dia a dia na promotoria já é muito em cima disso. Né? Todos os dias chegam 3, 4, 5, 6 casos de pedindo a transferência de leitos, é caso de AVC, é caso de infartos, né? Problemas oncológicos. Então, isso já é uma demanda já existente. E, logicamente, com essa pandemia, ela veio se agravar, né? Felizmente, houve a possibilidade, e aí o município agiu muito bem em requisitar o Hospital Santa Catarina, que estava fechado, né, e fazer um investimento ali para utilizá-lo, porque senão nós estaríamos completamente perdidos. Então foram abertos inicialmente 20 leitos no Santa Catarina, posteriormente aumentou de UTI, né, e 80 ambulatoriais. Posteriormente, foram aumentados 10 leitos. Então, hoje nós temos 30 leitos e há possibilidade, né, nós estamos lutando, fazendo uma força muito grande para que até essa semana a gente consiga aumentar mais 10 leitos lá. E como que anda a fiscalização nos hospitais e unidades de saúde? Felizmente, esses casos de Covid, quando detectados, né, eles estão sendo encaminhados para o antigo Santa Catarina. E a universidade também tem uma ala destinada aos pacientes Covid. Né? Da mesma forma, os hospitais particulares, eles reservaram alguns leitos especificamente para Covid. Mas, como eu já salientei, os outros casos de saúde graves, eles não pararam. Então, nós temos ainda infartos, nós temos ainda AVCs, nós temos outras doenças que necessitam de leitos. Então, a nossa situação ela é muito crítica nesse momento, com o aumento dos casos de pandemia, que precisam efetivamente de UTI. Agora, eu quero só fazer um esclarecimento, e isso é muito importante, porque lá no Hospital Santa Catarina tem uma ala que ela que é chamada ala desinfectada. O que é isso? É uma ala onde os pacientes com suspeita do Covid-19, eles fazem o teste para a comprovação, e até sair esse resultado, eles ficam nessa ala. Eles não são misturados com os outros pacientes. Porque eu tenho chegado pessoas aqui desesperadas aqui na promotoria da saúde, falar, meu pai foi transferido sem ter um resultado. Não, ele foi transferido justamente por causa disso, para ele, se ele não, risco maior ele ficar na UAI. Então ele vai para essa ala desinfectada, ela é separada dos pacientes já comprovados, e ele fica lá sendo tratado, mas aguardando o tratamento, o teste, o resultado do teste. Tem respirador suficiente em Uberlândia? Vai chegar mais? Como que está isso? Olha, é uma questão meio complexa. Primeiro, até hoje não chegou nenhum respirador do estado, tá? Todo o que que chegou em Uberlândia foi a compra feita pelo município, tá? Houve um TAC aqui na promotoria com os shoppings, eles fizeram aquisição de respiradores também, salvo engano, se foram 10, né? A CIUB, me parece que também ia fazer uma doação, uma compra para o município, fazendo uma doação para o município. Todavia, nós estamos num momento tão assim, de verdadeira guerra, porque não é só o respirador. Hoje já está começando a faltar o RH. Né? Na UF tem mais de 140 profissionais já afastados, por questões de contaminação do coronavírus e por outros motivos. Então, já está faltando profissionais especializados para o trabalho de frente. E no caso de UTI, você não é simplesmente pegar um médico e mandar para lá. Se ele não tem o treinamento específico de UTI, é muito arriscado.
né, até colocar em risco a vida do paciente. Então, a situação é realmente assim, muito preocupante. Aqui em Uberlândia, tudo que foi possível até hoje foi feito, e eu acho que o Uberlândia é um exemplo, tá? Você vê a questão da terceira, mais que 20 vezes o que o Estado, né? Então, lá, enquanto eles deram 70 exames por 100 mil, aqui nós estava sendo feito 800, 900, chegou a 900 por 100 mil. Então, por que os números de Uberlândia subiram? Porque foi feito teste, né? Então, eu sempre falei isso, eu acho que os números de Minas Gerais estavam subnotificados. Porque São Paulo tinha um número grande, Rio de Janeiro um número grande, e só em Minas não ia ter. Não, então faltou testagem, e logicamente, aqui em Uberlândia, quanto mais foi o teste, mais os casos apareceram. Então, o nosso número era real, era diferente de outros lugares de Minas Gerais. E para além do atual cenário de alta taxa de ocupação dos leitos de UTI do município por causa da pandemia, o promotor também falou sobre as perspectivas para a saúde pública em Uberlândia para os próximos meses. Veja. Além do coronavírus, né, as pessoas ainda estão tendo que fazer cirurgias porque infartaram, porque tiveram acidentes, né? Então, o senhor, como promotor, queria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas se conscientizarem para o isolamento social, para evitar, né, que o vírus se espalhe, para essas pessoas se manterem dentro de casa, né? O quanto que é importante isso. Uberlândia foi um modelo, foi tudo muito bem pensado. E foi a cidade que mais liberal, no sentido de tentar um equilíbrio com a economia. Então, em outros lugares, eles fecharam tudo muito mais cedo. Então, aqui nós tentamos buscar esse equilíbrio. Assim, aqui não aderiu ao decreto 17, que praticamente fechava tudo, não aderiu ao Minas Consciente, que é um programa do Estado, também muito mais restritivo que nós estávamos aqui. Tentamos, de todas as formas, buscar esse equilíbrio. Acho que é importante a economia, nós temos que evitar o desemprego, gera um caos econômico, social, né, gera violência. Então, isso tudo foi pensado, né, em todo momento. Todavia, nós chegamos a um ponto que tanto os hospitais públicos como os particulares estão lotados, né? Então, até hoje, as pessoas que vieram a óbito, infelizmente, mas elas não ficaram sem assistência, né? Em outros lugares de Minas já tem gente morrendo por falta de assistência, né? No Vale do Aço já está desse jeito. Então, a gente não quer que isso ocorra aqui na nossa cidade. Morrer pode ser... E hoje, assim, tem vindo a óbito pessoas jovens também, não é só os idosos. Então, houve a necessidade desse novo decreto para tentar conscientizar a população, porque se nós podemos fazer tudo, mas se não tiver adesão da população, nós não vamos conseguir vencer isso. Então, infelizmente, a gente tem visto aí, esse final de semana, a polícia teve que agir novamente, muitas festas sendo realizadas, a represa de Miranda cheia, festas, churrasco, aglomerações, enfim, só a área de saúde não vai conseguir. A minha mensagem que eu posso fazer para falar para a população, nos ajudem. Vamos fazer pelo menos esse isolamento. Nós, com tudo isso, nós não conseguimos atingir 45%. Né? O ideal era acima de 55%, 60%. Nós não, com tudo, né, com todo esse esforço, nós não conseguimos chegar a 45%. Então, a população tem que nos ajudar. Vamos fazer esse sacrifício de 15 dias para a gente reabrir o comércio, para voltar à vida normal, porque esse momento é muito sofrido para todo mundo, né? Ninguém está confortável nessa situação. A gente tem acompanhado tudo que pôde ser feito aqui em Uberlândia foi feito e muito bem feito, tá? Nós não tivemos dificuldade, nós não temos dificuldade de diálogo
com o município, Secretaria de Saúde, fazendo um trabalho muito, muito bonito, muito importante, né? O comitê, todo mundo integrado, as questões são discutidas, as questões técnicas, nós temos médicos capacitados para orientação. Então, assim, nós precisamos da adesão da população. É esse ponto, esse ingrediente que está faltando nesse momento. Muito obrigada, doutor Lúcio Flávio, por todas as informações compartilhadas conosco, viu? E nós também conversamos hoje com o coordenador da Promotoria de Defesa da Saúde do Ministério Público de Minas Gerais, o doutor Luciano Moreira. Veja o que ele também diz sobre esse assunto. Desde janeiro, o Ministério Público vem acompanhando as políticas públicas voltadas para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus em nosso estado. Mesmo reconhecendo que o momento de protagonismo dos gestores públicos, os promotores de justiça de defesa da saúde têm trabalhado continuamente, visando avaliar se as medidas adotadas são tecnicamente e juridicamente fundamentadas com o objetivo de proteger a saúde da população. Quando isso não ocorre, os promotores de justiça têm adotado as medidas necessárias para a proteção desse direito fundamental. Ainda, o Ministério Público tem atuado na área da saúde em apoio aos gestores públicos para a solução de diversos problemas de variada natureza relacionados, por exemplo, às dificuldades para a habilitação de leitos de UTI no Ministério da Saúde, à falta de insumos para os serviços de saúde, aos preços abusivos que têm sido praticados, entre outras medidas. Neste momento, é com profunda preocupação e com profundo pesar que afirmo que estamos iniciando o período mais crítico de enfrentamento da pandemia em Minas Gerais. A despeito dos esforços adotados para reforçar a rede de serviços do SUS, o crescimento do número de casos, a carência de anestésicos necessários para a intubação de pacientes e a aproximação do pico da pandemia para as próximas semanas pode nos conduzir a uma situação de colapso, ou seja, as necessidades por leitos superarem os recursos existentes. Neste momento, é fundamental que o poder público, o setor econômico e a sociedade em geral estejam unidos em favor da proteção do bem maior, que é a vida das pessoas. Se o número de casos continuar crescendo na proporção que está, todo esforço de distanciamento social feito até agora, todos os sacrifícios econômicos que a sociedade suportou e todos os recursos empregados terão sido em vão. Portanto, neste momento, peço a você que assiste a este vídeo que se empenhe para a manutenção do distanciamento social. Se gestor público, ouça as recomendações das suas equipes técnicas e esteja sensível para este momento de dificuldades. Adote medidas jurídicas e administrativas que suportem o distanciamento social. Se empresário, cumpra as determinações do poder público. E todos nós, cidadãos, adotemos o maior gesto de solidariedade possível neste momento. Permaneçamos em casa para evitar que o vírus se propague rapidamente e faça com que já na próxima semana possamos ter óbitos por desassistência, ou seja, porque as pessoas não conseguiram ter acesso a um leito hospitalar. Neste momento, além dos esforços realizados pelo SUS, a principal medida que nós temos a realizar é o distanciamento social. É importante a consciência de todos, o empenho de todos para que nós possamos evitar o rápido crescimento do número de casos e o colapso do nosso sistema de saúde. Muito obrigada também pela sua participação, doutor Luciano. Sabe agora como fica a previsão do tempo em Uberlândia e outras cidades da nossa região nesta sexta-feira. A previsão para sexta-feira em Uberlândia é de tempo parcialmente nublado, mínima 14 e máxima 23. Patos de Minas também tem um dia parcialmente nublado, com mínima de 14 e máxima de 23 graus. Já em Ituiutaba terá predomínio de sol, com mínima de 10 e máxima de 26. Monte Carmelo também tem predomínio de sol, temperaturas com variação entre 13 e 25 graus. Mesma previsão de tempo em Campina Verde, mínima 11 e máxima 26. E nesta semana, um ciclone extratropical causou estragos na região sul do nosso país e teve efeitos em São Paulo e também no Rio de Janeiro.
Mas afinal, você sabe como surge esse tipo de fenômeno e se teve algum efeito aqui em Uberlândia? Nós conversamos com a professora do Instituto de Geografia da UFO e ela explica tudinho pra gente. Confira. Eu estou aqui para falar sobre o ciclone bomba que se formou sobre o Rio Grande do Sul na última terça-feira, no dia 30 de junho. E este sistema atmosférico nada mais é do que um ciclone extratropical, o qual intensifica de forma muito rápida. Então, deve haver uma redução da pressão central de pelo menos 24 hectopascais ao longo de 24 horas. E vários fatores contribuíram para que este ciclone extratropical tivesse característica de ciclone bomba. A costa da região sul do Brasil, Uruguai e Argentina, ela é bastante favorável à formação destes sistemas atmosféricos, justamente por conta do encontro da corrente oceânica do Brasil, que é uma corrente quente, e da corrente oceânica das Malvinas, que é uma corrente oceânica fria. Portanto, essa é uma região de grande variação de temperatura em superfície, favorecendo assim a formação destes sistemas. Outra coisa observada foi a contribuição dos jatos de altos níveis, que são ventos bastante intensos observados na alta troposfera, e dependendo a sua posição, ele pode favorecer a intensificação de baixas pressões em superfície. Também sobre o sul do Brasil, como pode ser observado aqui através dessa carta sinótica, observamos então instabilidades que resultaram em grande nebulosidade sobre a região sul do Brasil. E por fim, transporte de umidade da região amazônica através dos jatos de baixos níveis ou rios voadores, os quais então todos esses fatores favoreceram com que o ciclone extratropical tivesse característica de ciclone bomba. A frente fria associado ao ciclone, ela formou uma linha de instabilidade, a qual gerou tempo severo e, como consequência, danos materiais, inclusive mortes, foram observados em toda a região sul do Brasil. Mas aí a pergunta que fica: este ciclone bomba, ele afetou de alguma forma aqui em Uberlândia? Diretamente não, porque este ciclone, ele se propagou sobre o Oceano Atlântico Sul, então ele se distanciou da costa, e o que a gente conseguiu observar aqui em Uberlândia foi bastante nebulosidade associada à frente fria e também ventos de até 40 km por hora foram registrados aqui no município. Que bacana, né? Entender todo esse movimento climático. Bom, no mês de junho, o desafio Inovação UFO Covid-19 premiou as melhores ideias que contribuem para a prevenção, o diagnóstico e tratamento do novo coronavírus. A iniciativa das pró-reitorias de assistência estudantil, pesquisa e pós-graduação e da Diretoria de Comunicação da UFO receberam 43 propostas de alunos de graduação e pós-graduação, além também da participação de docentes. O repórter Júnior Caritel conversou com a vencedora da categoria de pós-graduação, que tem estudado uma forma de impedir a transmissão da Covid-19. Veja. Olá, Patrícia. Olá a todos que acompanham o Jornal da UFO. Bom, hoje nós vamos falar dos trabalhos premiados do Desafio da UFO. Uma dessas premiadas foi a Leia de Souza, ela que faz doutorado em Ciência da Saúde na Universidade Federal de Uberlândia e tem pesquisado sobre produtos que podem bloquear a transmissão do coronavírus. A gente vai conversar com a Leia de Souza agora. E primeiro eu queria entender, Leia, o que é esse projeto, de que forma vocês pretendem impedir a transmissão da Covid-19? As ideias do projeto começaram a surgir tendo em vista os crescentes números de novos casos confirmados
e também o índice de mortalidade por causa do coronavírus. No início, nós pensamos em avaliar algum remédio que tivesse um efeito sistêmico, ou seja, no corpo todo, mas por causa dos diversos efeitos colaterais que isso poderia causar, nós começamos a pensar em outras estratégias. E a gente conseguiu chegar numa estratégia que a gente já utilizava para outras doenças, que é a seleção de peptídeos. O que são os peptídeos? Eles são como pequenos fragmentos de uma proteína grande. E a gente consegue selecionar esses peptídeos que se liguem especificamente a algum alvo do nosso interesse. Nesse caso, seria o coronavírus ou a molécula que ele se utiliza para entrar na nossa célula. Leia, a segunda pergunta é a seguinte: como que vocês querem desenvolver esse projeto? A partir de técnicas como a inteligência artificial, em parcerias que nós temos com o pessoal da química, da biotecnologia, nós conseguiríamos chegar em peptídeos que sejam muito específicos e com baixos ou nenhum efeitos colaterais. E a partir disso, nós desenvolveríamos em parceria com o pessoal da Odonto algum mecanismo para aderir esse peptídeo em um filme que seria colocado sobre os dentes e também o desenvolvimento de uma pasta que poderia ser utilizada tanto na cavidade oral quanto nasal, de forma que quando a pessoa expelisse gotículas de saliva com vírus presente, esse vírus sairia com os peptídeos agrupados e ele não teria capacidade de infectar novas pessoas. Para finalizar a nossa entrevista, Leia, de que forma a premiação do concurso vai ajudar no andamento da pesquisa? Como premiação por causa do projeto, a UFO nos ofereceu uma parceria com o CIAEM e para nós vai ser de fundamental importância, porque a nossa intenção é que o nosso produto seja desenvolvido rápido e seja disponibilizado de forma rápida, eficiente e segura para a comunidade. E através deles nós vamos conseguir acelerar esse processo, porque através deles nós teremos oportunidade de ter contato com empresas, tanto públicas quanto privadas, além deles nos oferecerem algumas consultorias. Então, acho que todo o processo vai ser facilitado por causa disso. Nós conversamos então com a Leia de Souza, ela que faz doutorado em Ciência da Saúde na Universidade Federal de Uberlândia. A gente agradece a participação da Leia. Bom, é isso, Patrícia. Voltamos com você no estúdio. Muito obrigada. E a edição desse Jornal da UFO de quinta-feira chega ao fim. Lembrando que você pode assistir também todos os jornais pelas plataformas digitais, no Facebook e no YouTube. Bom, amanhã nós vamos falar sobre cultura na quarentena e eu te espero. Tchau!